Navegaram para a região dos Gerasenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes." Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Legião", respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo daquela região dos Gerasenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo, e ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: "Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez." Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Dona Dalvina. Dona Dalvina. Dona Dalvina foi uma mulher que se rendeu a Cristo, já casada, 5 filhos, um marido muito resistente a Deus, à fé. Dona Dalvina teve uma experiência tão forte, tão intensa com Jesus, que o primeiro compromisso que ela fez foi de levar os filhos à igreja, pagar um preço por aqueles meninos que estavam crescendo. E para os irmãos terem ideia do impacto, do esforço, do empenho de Dona Dalvina, mesmo com toda a dificuldade no lar dela, com um marido resistente, 3 dos seus filhos hoje são pastores. E anunciam o evangelho, pregam o evangelho, um na Bahia, outro em Brasília, outro em São Paulo. Mas Dona Dalvina não teve uma marca tão forte apenas na própria família e nos filhos. Ela era uma trabalhadora, diríamos assim, de serviços múltiplos. Ela sabia costurar, limpar, também outras áreas assim de trabalhos mais manuais, e com isso ela tinha várias amigas e pessoas do seu relacionamento. E ela começou então, com a paixão que ela tinha por Jesus, a compartilhar Jesus com essas pessoas. E por que eu sei dessas coisas? Porque um dia a Dona Dalvina chegou em mim e falou assim: "Jean, eu preciso da sua ajuda." Isso foi lá em Barreiras, na Bahia. "Eu estou com um grupo de pessoas querendo ouvir o evangelho, conhecer mais de Deus. Algumas, inclusive, já aceitaram Jesus, mas lá é um grande desafio." E eu aceitei caminhar com a Dona Dalvina. "Vou ajudar só a Dona Dalvina, vamos para lá para aquele bairro que literalmente tinha que ir caminhando, porque não tinha transporte, eu não tinha carro, andava, chegava empoeirado, voltava empoeirado, e ali Deus começou a salvar gente. E aí, da Dona Dalvina, muitas pessoas se renderam a Cristo. Havia uma situação peculiar naquela comunidade que começou a se formar. A gente tinha que fazer oração, reunião de oração, sempre com os olhos abertos. Porque uma coisa muito comum naquele lugar era, de repente, quando a gente começava a orar ou louvar, alguém manifestar esse mesmo problema que este homem aqui tinha na sua vida quando Jesus o encontrou. Então, possessões demoníacas eram comuns ali, e aquelas
famílias eram famílias marcadas pelo sofrimento, pela opressão, e Deus estava começando uma obra de salvar aquelas pessoas. E como tudo isso começou? Começou através de uma mulher simples, que ao receber Jesus, entendeu que ela não podia ficar com a bênção da salvação, da vida eterna, da libertação em Cristo apenas para ela. Esses dias eu fui surpreendido, porque o Face, eu ainda uso o Face, viu, pessoal? O Face lembra umas coisas para a gente, não é? E aí, de repente, apareceu assim para mim. A Selminha vai gostar dessa informação, né? Culto de louvor a Deus. 30 anos da Igreja Presbiteriana da Morada da Lua. E eu falei assim, meu Deus, 30 anos. Sabe o que é a Igreja Presbiteriana da Morada da Lua? A igreja que nasceu daquele grupo que Dona Dalvina compartilhou o Evangelho e que eu tive a oportunidade de participar e ser o plantador daquele trabalho. Você tem noção do impacto que você pode ter? Isso não diz respeito a se você é muito culto ou se você não teve tanta oportunidade de estudar assim. Isso não diz respeito se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, se você tem influência ou não tem influência. Nós estamos vivendo aí no tempo dos influencers, né? Então parece que nós temos duas castas de pessoa hoje, né? Aquela que tem muita rede social, ele é um influencer. E os pobres mortais, que diríamos assim, coloca lá alguma coisinha e fica lá vendo se alguém vai dar uma curtidinha. Um ou outro faz isso. Não são essas coisas que definem aquilo que pode acontecer em termos de reino de Deus, se nós estivermos dispostos a colocar a nossa vida nas mãos do Senhor para o seu serviço. Nesse texto, Jesus atravessa um grande lago. Ele sai da região da Galileia, vai para a região de Decápolis, onde havia ali os Gerasenos, ou em algumas traduções, os Gadarenos. Eles faziam parte de uma região aí de Decápolis. Decápolis era uma região gentílica, ou seja, de não-judeus, que abarcava 10 cidades. Então, aquele povo que Jesus vai até ali, os Gerasenos, são pessoas que não tinham os fundamentos da fé que os judeus tinham. Mas Jesus atravessa o lago. Se você lembrar, naquela travessia houve aquela situação da tempestade, que Jesus está dormindo, Jesus acalma a tempestade, ele chega ali e ali ele tem um encontro com este homem. Como Jesus encontra pessoas hoje? Como Jesus atravessa o lago, a distância, para alcançar a vida de alguém nos nossos dias? Ou ele não continua fazendo isso mais? Ou será que não tem pessoas que estão em determinados lugares, nesse exato momento, numa profunda carência de uma visitação do poder de Deus, que os livre dos grilhões, das trevas e da morte? Mas como Jesus faz isso? E aí nós temos que entender 3 dimensões que esse texto traz. E a primeira tem a ver com o próprio Jesus. O texto nos mostra Jesus revestido de autoridade. Na verdade, se você observar, quando Lucas começa a falar desde a travessia e depois essa situação que envolve esse homem endemoniado, e depois continua a história, quando então Jesus tem um encontro com aquela mulher do fluxo constante, e ele vai até a casa de Jairo e ressuscita a filha de Jairo. Há aqui um conjunto de situações que nos mostram o quê? Jesus tem autoridade. Ele tem autoridade sobre a natureza, ele tem autoridade sobre as trevas, ele tem autoridade sobre as enfermidades, ele tem autoridade sobre a morte. Só ele pode perdoar pecados. Ele é Senhor. E por incrível que pareça, quem dá o testemunho da autoridade de Jesus nesse texto é quem? A força espiritual do mal, os demônios. E aqueles que comentam esse texto dizem que os demônios, então, com a consciência que eles têm, porque os demônios já sabem disso, que eles serão lançados no abismo, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. A condenação deles é certa, eles já têm consciência disso. De repente, eles estão diante daquele que os julga, os condena e os pune. E eles reagem como? Chegou o tempo,
aí, Jesus. Não nos jogue no abismo. Entende? Mas eles dizem, Jesus, Filho do Altíssimo. E eles não podem conter o poder de Jesus. O que Jesus tem que fazer? Fazer lá um rito? Jogar lá um óleo? Nada. A palavra dele basta. Eu ordeno, saiam, saiam. E era uma legião de demônios. Aí a discussão, quantos que são numericamente falando, né? Depois você pergunta para o Senhor lá no céu se ele tem essa resposta. Isso é uma figura, porque se a gente olhar para a legião romana, você vai ter um número, ou no fundo, nós estamos só sendo informados pela boca do próprio demônio que ali existem centenas, talvez de milhares de demônios habitando na vida de um único homem. Mas o fato é, uma ordem, e ela precisa ser cumprida. Mas, Senhor, Filho do Altíssimo, permita que nós entremos nos porcos. Eles entram nos porcos. Por quê? Porque Jesus, que tem toda a autoridade, diz o texto, ele autorizou. Então, meus amados irmãos, tudo que nós fazemos para o reino de Deus está fundamentado na autoridade de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, antes de subir aos céus, literalmente naquele dia que ele subiu aos céus, ele dá uma palavra para os discípulos, uma palavra que ficou para todos os discípulos de Jesus, até que ele retorne, até que ele venha uma segunda vez. E essa palavra, conforme está em Mateus 28, no versículo 18, ele começa dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Então, quem tem toda a autoridade? Jesus. Onde? Só céu e terra. O que sobra? Principalmente se você entender essa percepção judaica, né? Céu que está acima, terra, tudo que está embaixo. O que sobra? Mas como Jesus atravessa hoje o lago para chegar até alguém e manifestar a sua autoridade e o seu poder? Mas há uma segunda dimensão nesse texto. Esse texto nos mostra a dimensão da autoridade de Jesus, mas nos mostra também a dimensão da restauração de Jesus. Como Jesus restaura a vida de alguém. Meus amados irmãos, que imagem terrível desse homem. Você consegue imaginar? Alguém que anda nu, cheio de feridas, se automutilando, sujo, com uma força destrutiva tremenda, em que sequer as cadeias físicas podiam segurá-lo, porque as cadeias espirituais eram muito mais terríveis do que qualquer corrente física. Alguém cujo lugar de descanso, de refúgio, eram os sepulcros, o cemitério. Uma mente totalmente transtornada, tomada pela opressão daqueles vários demônios. Alguém que se tornou um problema gravíssimo para aquela comunidade, e em especial para a sua família. Mas Jesus atravessa o lago e com a sua autoridade, ele vai lá e restaura, e transforma, e redime, e resgata aquele homem. O texto nos diz que os donos dos porcos, alarmados com tudo aquilo que aconteceu, saíram correndo. Gente, olha, aconteceu isso, isso e isso. As pessoas vieram. E aí o texto nos diz como eles encontraram aquele indivíduo que nós não sabemos o nome, mas nós sabemos o que Jesus fez por ele. E o texto diz que o encontraram limpo, vestido. Agora, ao invés de habitar no sepulcro, no cemitério, ele estava lúcido aos pés de Jesus. Quando o poder do Evangelho transforma a vida de alguém, é isso que o Evangelho faz. Agora, preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Cemitério é um lugar que tem beleza. É uma beleza falsa.
Ainda mais se você for no cemitério dos protestantes, lá em São Paulo. É lindo. Lugar bom para você ir orar. Tem muito versículo, né? As plaquinhas lá dos crentes que morreram, né? Uma crentaiada rica que é colocada lá até hoje. É bonito o cemitério. Graminha verdinha, não é? Mas o que está dentro de cada túmulo? Lembra quando Jesus falou que os fariseus são como sepulcros caiados, ou seja, é isso mesmo, é uma sepultura bonita, ornada. Ele disse assim, mas por dentro, o que tem? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Tem cemitério feio. Esses dias eu fui aqui em Goiânia fazer um ofício fúnebre no cemitério, até cova aberta tinha. Você andava assim, às vezes via ossos. Lugar que você colocar uma plaquinha lá, parecer assim meio dourado, o povo vai arrancar e vai roubar. Feio, sujo, fedido. E tem cemitério bonito. Então, tem gente menos feia que esse homem, mas desgraçado e morto como ele estava. Tem gente que os demônios disfarçam. Tem gente que os demônios estão lá agindo. Mas eles estão lá assim, ó. Deve ser um demônio mais elitizado, né? Mais polido, sei lá. Sei lá o que é. Mas está oprimindo. Nesse exato momento, tem gente em lugares belíssimos, de condições que você talvez teria inveja, mas a vida está uma miséria, a alma está corrompida, o coração está destruído e a morte espiritual está presente. É talvez um sepulcro caiado, mais bonitinho, mas a morte, a desgraça do pecado está lá. Mas se o Senhor visitá-lo, se o Senhor alcançar essa vida, e se a voz de autoridade daquele que tem o poder de dar vida aos mortos vier do céu, trazendo salvação, a mudança acontecerá. Como na vida da dona Dalvina, na vida daquelas amigas, daquelas pessoas, algumas que já partiram para a glória. Mas como? Como isso pode acontecer hoje? Como Jesus atravessa o lago? Como Jesus chega até gente assim? Como que Jesus entra nos condomínios da nossa cidade? Como Jesus pode entrar nos bairros pobres, na periferia? Como Jesus pode se fazer presente na escola, onde o bullying está acontecendo e que as pessoas estão escravizadas e que adolescentes de 10 anos, 11 anos, como este homem, estão se cortando. Como? Como Jesus chega lá? Como Jesus chega na sua família? Naquelas pessoas da sua casa? Talvez, como eu disse, são sepulcros até bem ornamentados, mas são sepulcros, gente morta, gente sem Deus, gente sem a graça, gente sem o perdão do Senhor, gente sem restauração. Como Jesus chega? Aí vem a terceira dimensão desse texto. Jesus usa a sua autoridade. A sua autoridade traz restauração, salvação, transformação. Mas o texto nos diz que aquele homem, imagine só, irmãos, se você fosse aquele homem. Aquele homem diz, Senhor, deixa eu ir com o Senhor e com os teus discípulos. E aqui parece algo, às vezes, até estranho, né? Porque Jesus não diz que a gente tem que negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Jesus não diz que a gente não pode amar pai e mãe mais do que a ele. E aí, de repente, esse camarada quer deixar a região dos Gerasenos, quer ir com Jesus, quer andar com Jesus, quer seguir Jesus, e Jesus diz assim, não. Por que Jesus diz isso? Porque Jesus ia continuar a sua autoridade. E Jesus ia continuar a restaurar pessoas, mas agora sendo aquele homem, os seus pés, as suas mãos e a sua boca. Vá até a sua família. Diga a eles
mostre a eles o que foi feito a você. Meus amados irmãos, uns o Senhor diz, vai. Outros o Senhor diz, fique aqui. Outros o Senhor diz, atravesse, não é um lago, atravesse o oceano. Vai lá para outra nação. A outros o Senhor diz, olha, quem está na porta do lado do seu prédio, que você às vezes só viu no elevador. Porque a dimensão da missão nos mostra que a autoridade do Senhor e o poder do Senhor que restaura e transforma vidas, ele continua ativo, inclusive Jesus subindo aos céus, porque ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vão então, para quem ele diz? Para os discípulos dele, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos, dos séculos. Então, eu, você, nós somos os instrumentos de Deus, para que a autoridade de Jesus, o poder de Jesus, a salvação de Jesus, a restauração de Cristo chegue onde Ele deseja alcançar. Ontem à noite, eu estava em Campinas, São Paulo. Cheguei agora de manhã. Lá em Campinas, eu descobri que o Edinho já teve filho. O Edinho aqui da igreja. Revelação bombástica. O Edinho tem um filho. Eu sei até o nome agora. Desculpa, Edinho, revelar aí segredos. Chama-se Anderson. Anderson foi um colega de trabalho do Edinho em Pirapora. Que o Edinho amou como um amigo. E levou o Anderson até Jesus. É filho espiritual do Edinho. Mas ontem ele estava como pastor. Porque ele está plantando uma igreja em Americana, São Paulo. O Senhor deseja que você atravesse alguns lugares. Talvez serão distâncias bem curtas. Talvez serão mais longas. Porque Ele vai exercer a autoridade. A autoridade não é sua, o poder não é seu. A autoridade é dele, o poder é dele. E às vezes vai parecer, quando você olhar e falar assim, esse aqui não tem jeito. Você já pensou você diante daquele homem? Sujo, rasgado, mente confusa, violento. Já deve ter gente orando assim, Senhor, um desse não coloca na minha frente não, Senhor. Mas quando Jesus disse, sai dele, legião, só tinha uma possibilidade, os demônios obedecerem. E quando o Senhor falou, vai ter vida nesse coração, a vida do reino de Deus entrou naquele coração. Então, meu irmão, minha irmã, não há coração duro o suficiente para resistir ao poder, à autoridade do Senhor, porque se o Espírito Santo quebrar o coração, ele será transformado. Agora, o Senhor faz isso, usando você como os pés, as mãos e a boca dele. Você quer isso ou não? Você deseja isso ou não? Pastor, como? Como? Fica tranquilo, irmão, nós vamos te ajudar. Inclusive, nós vamos emendar isso aqui tudo com uma aula especial hoje. Nós vamos ajudar você, vamos treinar você, vamos capacitar você. A igreja está aqui para isso. E em nome de Jesus, o Senhor haverá de colocar o seu povo em lugares em que Ele está indo para alcançar pessoas, transformar vidas, construir novas histórias. E você haverá de ser instrumento nas mãos dEle, para a glória do nome do Senhor. E o Senhor te dará filhos e filhas espirituais.